Olá, alunos! Vamos iniciar a nossa correção da aula de hoje, falando sobre triângulos. A nossa primeira atividade solicitava que a gente desenhasse, representasse esses pares ordenados dentro da malha quadriculada para poder fazer a representação. Eu construí junto com vocês cada um deles, vamos ver se vocês conseguiram identificar o desenho. Então, ó, o nosso primeiro ponto era de 1 a 1, então o nosso primeiro ponto A era aqui. O ponto B era de 4 a 4, então o ponto a gente desenhava ele aqui, e o nosso ponto C ia de 7 a 1, certo? Então a gente fazia a demarcação dos pontos no plano cartesiano, e depois só era ligar de acordo com a ordem alfabética, A, B, C e fecha, tá? Então esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, né? Ele é um triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e a base diferente, e ele também é um triângulo retângulo, o ângulo reto dele está aqui, ó, certo? Então, o desenho que você deveria ter conseguido construir na letra A é esse. Caso você não tenha conseguido, volte, apague direitinho e conserte, tá bom? Vamos para nosso triângulo B, né? Então, nosso triângulo B, a gente tinha o nosso primeiro ponto que vai de 1 a 5, o segundo ponto ia de 6 a 5, e o último ia de 6 a 1. Então, A, B, C, fecha. Esse aqui é um triângulo escaleno, todas as suas dimensões são diferentes, só é você observar a quantidade de quadrinhos e até visivelmente a gente vê que as dimensões são todas diferentes. E ele é um triângulo retângulo, né? O ângulo reto dele está aqui, ó, ok? Nossa letra C. O primeiro ponto vai de 1 a 3, é aqui. O ponto B de 3 a 2. E o ponto C vai de 7 a 5. Então, depois a gente liga A, B, C e fecha. Aqui nós teríamos um triângulo escaleno, certo? Então, os seus três lados são todos diferentes. E um ângulo obtusângulo, certo? Que é no ângulo de B, tá bom? Vamos à bandeira do país africano. Vamos ver se vocês conseguiram realmente identificar as informações que eu solicitei. Na letra A, eu pedi para que você identificasse na bandeira qual era a única figura que não é um triângulo. A única figura que não é um triângulo é essa daqui, ó, essa vermelha. Ela tem 4 lados e um triângulo só pode ter 3. Então, essa figura é um quadrilátero, tá? É a figura de cor vermelha, que é um quadrilátero, não é um triângulo. Depois eu pedi para que você identificasse para mim quais eram os dois triângulos retângulos. Os dois triângulos retângulos são o azul, que o ângulo reto está aqui nessa quina da bandeira, e o outro é o verde. Ó, o ângulo reto dele está aqui, certo? Então, os dois triângulos retângulos são o azul e o verde, tá bom? E quais são, obviamente, os triângulos que são obtusângulos? Só sobra quem? Amarelo e branco, né? O ângulo obtuso dele está aqui, ó. O branco é aqui e o amarelo é aqui, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido acertar. E agora? Vamos ver se vocês conseguiram classificar a praça de maneira correta? A praça tem um formato de um triângulo, classifique ele de acordo com os seus lados e de acordo com os seus ângulos. De acordo com os lados é fácil. Todas as medidas têm 15 metros. O triângulo que tem todos os lados iguais é um equilátero, né? E, obviamente, pelo desenho do triângulo, como eu pedi para que vocês fossem observar, ele é acutângulo. O triângulo, obtusângulo e retângulo, ele tem formato muito diferente desse aqui, tá bom? Então, essa letra A, esse é um triângulo equilátero com relação aos seus lados, acutângulo com relação aos seus ângulos, ok? Vamos agora identificar os nossos esquadros. Se a gente analisar aqui, ó, a gente vai identificar que esse triângulo, certo? Ele tem um ângulo reto aqui, né? Ó, então, ele é um retângulo, de acordo com os seus ângulos, certo? E de acordo com os seus lados, como é que ele se classifica? Como escaleno, né? Todas as dimensões dele são todas diferentes, certo? Então, todos os lados dele são diferentes. Então, esse triângulo da letra A, ele é um triângulo escaleno,
e retângulo, porque ele tem um ângulo reto. Já esse B é muito fácil da gente identificar, porque ele é equilátero, ó, todos os ladinhos dele bem arrumadinho, bem certinho, certo? E aí a gente observa, ele não tem o formato de um acutângulo, também não tem o formato de um retângulo, então ele seria um isósceles. Eu pensei que ele era equilátero, não, ele é isósceles. A base dele aqui é diferente. Dois lados iguais e a base diferente, certo? Só que essa definição aqui não está certa não, pessoal. Esse triângulo aqui pode colocar aí, acutângulo, certo? O formato dele aqui são 3 ângulos menores que 90 graus, não tem ângulo reto aqui, tá? E equilátero, como eu disse a vocês, as 3 medidas dele são todas iguais, ok? Seguimos. Vamos à nossa classificação do quarto quesito, certo? Classificando os triângulos de acordo com os seus ângulos, de acordo com seus lados em cima, com seus ângulos embaixo, certo? O nosso triângulo verde é isósceles, 2 lados iguais e a base diferente. O nosso triângulo laranja é escaleno, todas as medidas são diferentes. O nosso triângulo azul, as 3 medidas são iguais, então ele é equilátero. O nosso triângulo rosa tem todas as medidas diferentes, então ele também é um escaleno. Agora vamos classificá-los de acordo com seus ângulos. Eu tenho nesse triângulo verde um ângulo de 100 graus. Ângulo de 100 graus é maior que 90, então ele é obtusângulo. Nesse laranja, também tem um ângulo maior que 90, que é um ângulo de 115. Se tem um ângulo maior que 90, é obtusângulo. Já esse daqui, o nosso triângulo azul, os 3 ângulos dele são todos, certo? São todos menores que 90 graus, certo? Então, se eles são todos menores que 90, ele é o quê? Um acutângulo. E esse rosa é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham acertado o maior número de questões. Se não acertou, estude mais um pouquinho, faça as correções no seu caderno. A gente se vê semana que vem na aula de quadriláteros.